Aí, gente, as respostas demoraram para vir e para acontecer. E é claro que eu não vou aqui começar a falar sobre os familiares, eu tô aqui para falar sobre a queda do avião. Tô aqui para falar sobre a queda do avião e não vou citar nenhum familiar, porque eu sei que mesmo que com certeza no futuro mais próximo esses vídeos vai chegar até as pessoas que sofreram com essa queda. Eu sei que é uma dura realidade e teve gente que até mudou em relação a talvez até as profissões para entender melhor o que aconteceu. Agora, uma coisa eu falo e eu pergunto: o que será que aconteceu no dia? Gente, eu comecei a me perguntar, comecei a olhar e a pensar. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre lidei com esse tipo de coisa. E é pela primeira vez que eu trago um conteúdo no canal sobre queda de avião. Eu iria fazer sobre o Concorde, eu iria fazer sobre alguns aviões, mas eu decidi fazer sobre esse daqui da Air France, por quê? Porque isso, com o passar do tempo, eu lendo e fazendo as leituras minhas, logo eu comecei a pensar como é que um avião seguro, moderno, moderno, e de uma empresa renomada, por causa que a Air France hoje, ela é uma empresa renomada. A Air France hoje é uma empresa renomada e é uma empresa importantíssima até. Gente, uh, isso foi em 2009, foi junho, maio, junho de 2009 por aí. Em julho de 2009 foi trazido o primeiro relatório sobre a queda. E é claro que eu tenho que dizer para vocês que não foi nenhuma surpresa, porque eu fiz a cronologia de todo o acidente. A partir do avião, quando ele entra dentro da tempestade, quando ele manda as mensagens, quando os pilotos, quando a torre de controle, por causa que é Fernando de Noronha, segundo que eu li na Veja, era como se fosse um buraco negro. Quando você entrasse em Fernando de Noronha, você não tinha como sair dali. Aí eu peguei e eu fui ler a primeiro relatório que foi divulgado sobre a queda desse avião. E, pasme, foi em 2009, julho de 2009, e aquela época eles não tinham caixa preta, então eles se basearam de como que o avião caiu no mar, como é que o avião caiu no mar, e eles se basearam desse assunto. Segundo informações que eu li, o avião ele caiu feito uma pedra. Sabe quando você vai jogar uma pedra num rio e você vai de cima da ponta e joga essa pedra? Só a pedra só em si, o peso da pedra ajuda com que essa pedra ela desça mais rápido com tudo na, no rio. No rio, no mar que seja. Aí, quando esse avião ele caiu feito uma pedra, ele se desmanchou pela queda. Eu fiz uma base, uma simulação essa semana. Aqui está o avião. O avião entrou na tempestade e ele dá a mensagem dele. Então, os pilotos mexem, daí de repente ele vai descendo, vai descendo e pum! Contra o oceano, contra o mar. Aquilo se desmanchou todo o avião. E eu sei pelo estado, porque acompanhei as buscas por esse avião. E acompanhei também até as buscas pela caixa preta, que foi de 2009 a 2011. E na verdade, o que eu posso dizer para vocês que esse avião, quando ele bate, todo o avião ele bate, ele tem uma tendência muito forte em se desmanchar, porque
O avião ele é feito de um material que ele não é resistente à água. Vamos supor, bateu na água, ele flutuou. Não é bem isso, não é bem isso não. O avião bateu na água, ele se desmanchou tudo. Bateu na água, ele se desmanchou. Aí então, os pilotos e os investigadores apontaram que pelo tipo das fissuras que tinha nas portas do avião, ele caiu feito água. Tem até uma cena nipônica, até que a Veja trouxe muito, dos caras que eles tinham um barquinho e eles arrumaram umas cordas para içar a parte do avião. Tem até essa cena nipônica que a Veja trouxe. E antes deles achar a caixa preta, eles escolheram o avião, todo o avião, todos os pedaços que o avião tinha no mar para pegar e para eles investigar o que tinha causado. Gente, aí algo de interessante, por isso que eu decidi trazer para o canal, porque ó, primeira parte, a queda que já é uma coisa terrível, mas em compensação, os próprios pedaços do avião forneceram o que tinha acontecido aquele dia em Fernando de Noronha. Gente, e eu falo uma coisa para vocês, digo uma coisa para vocês. Tem como tornar os aviões mais seguros? Eu acho que tem. Tem sim, porque aonde tinha esse buraco, eles colocaram um satélite que todo e qualquer avião que chega lá é automaticamente rastreado. E por que não tinha esse satélite? Por que a France não criou uma outra tecnologia que pudesse fazer com que isso não evitasse essa queda? É isso que eu fico pensando, é isso que eu fico imaginando. E eu, durante essa semana, eu vou levar vocês para tudo isso daí. Hoje foi só uma cronologia. Essa semana agora que vem, eu vou começar a revelar detalhes inéditos sobre essa saga, essa investigação criminal que teve essa queda desse avião. Gente, é algo tão picante que tinha nessa queda. Não, desculpe as pessoas que perderam seus entes queridos, mas ó, lembre-se de uma coisa, que tinha até a namorada de um piloto envolvido no meio. E é claro que no dia o piloto pediu para outro piloto descansar porque ele estava muito cansado. Ele ia descansar um pouco. Aí quando o outro piloto ele assume o controle, ele já começa a ter mensagem de que o avião ia cair e os pilotos são todos eles experientes, mas numa dessa cena aí, nem a experiência deles iria contar que eles podiam evitar a queda direto no mar. Ou seja, quando o avião caiu, ele caiu e já caiu se espatifando tudo já. Ele já caiu, ele não foi como se fosse um pouso, talvez até forçado. Eu não sei se eles conseguiriam pousar o avião, mas eles tentaram de tudo. Então, gente, isso daí. Terça-feira, esses vídeos eu vou postar amanhã. Então, terça-feira eu vou falar sobre como estava o clima lá, a natureza por lá, e como foi os primeiros dias de investigação que eles abriram quando foram quiserem investigar, quando forem investigar a queda desse